todos! Hoje nós vamos dar introdução ao nosso módulo 3, que fala sobre avanços tecnológicos. Dentro do conteúdo de avanços tecnológicos, nós temos as noções básicas das matérias, vamos dizer assim, né? Do conteúdo das especializações que a gente tem dentro da área da radiologia. Claro que a gente não consegue abranger nem profundamente e nem todas as especializações que a gente tem, porque, por exemplo, dentro de radiologia industrial a gente tem várias outras áreas diferentes, dentro do atendimento ao centro cirúrgico a gente tem vários itens diferentes, mas aqui a gente tentou abranger as mais imediatas, a que a gente tem contato de uma forma mais intensa, logo assim que a gente se forma, e a gente vai falar sobre todas elas de uma forma mais generalizada, tá? A gente não vai aprofundar em nenhuma delas, porque se aprofundar nessas áreas é necessário que a gente faça uma especialização com um tempo mais longo dentro desse conteúdo, tá? Então, nessa primeira parte, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre os aspectos históricos. A gente vai fazer uma revisão dentro do conteúdo de história da radiologia, de radioatividade, das personalidades que introduziram os conteúdos de radiologia, tá? Abrangendo de uma forma mais geral. Então, aqui a gente relembra que os raios-x foram descobertos no dia 8/11/1895. Então, o raio-x foi descoberto e não inventado. Então, Röntgen, dentro dos seus trabalhos com radiologia, ele descobriu a existência dos raios-x. Os raios-x até hoje são considerados uma da maior descoberta de todos os tempos dentro da ciência. Então, foi uma das maiores descobertas científicas de todos os tempos. E esse carinha aqui é a personalidade que deu o passo inicial em relação a tudo que conhecemos em radiologia, tá? Então, o Röntgen, ele foi a pessoa que descobriu a existência dos raios-x, fez seus primeiros estudos, as primeiras pesquisas e deu o pontapé inicial em todos os estudos dentro da radiologia que continuam até hoje. Os avanços tecnológicos são as melhorias em cima dessa descoberta que abrange todo o diagnóstico por imagem. O diagnóstico por imagem, ele é a via pela qual a gente descobre o quadro patológico do paciente para que ele possa ser tratado, tá? Então, a gente sempre chama mais por diagnóstico por imagem. E aí dentro a gente tem tomografia, ressonância, mamografia, ultrassonografia, densitometria óssea e também temos os tópicos de tratamento, onde a gente tem a medicina nuclear, a radioterapia, a gente tem também muito da hemodinâmica focado para tratamento, tá? Então a gente tem os dois lados dessa moeda aí. Então, a radioatividade natural, ou seja, quando a gente fala de elementos radioativos, foi descoberto no ano seguinte, 1896, quando Becquerel percebeu que o urânio emitia radiação ao ser deixado dentro de compartimentos, em contato com películas fotográficas, películas essas que eles utilizavam para estudos em geral. Tá? Foi meio que sem querer, ele guardou numa mesma gaveta o urânio e essas películas que eram utilizadas, e aí ele percebeu que a película era sensibilizada pelo urânio, pelo contato com o urânio, tá? Então ele percebeu a partir daí que o urânio era capaz de emitir radiação de forma natural, tá? E nesse mesmo ano
foi dada como a descoberta da radioatividade, tá? E o Becquerel recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1903. Então aqui tem a demonstração, né, dentro dessa caixinha do urânio, o elemento radioativo, tá? E a radiação que ele emite. E aqui um desenhozinho da película enegrecida. E aqui nós temos o Becquerel. Então foi acidental. Ele guardou em uma gaveta um composto de urânio juntamente com uma chapa fotográfica, havendo depois revelado a chapa e notado nelas sinais de radiação. Então sim, a gente pode dizer que foi um evento acidental. E esses raios foram chamados de raio Becquerel. Os raios-x prenderam a atenção de todos, porque no ano seguinte já foi descoberto a radioatividade, dentro do mesmo princípio de estudos, né? E o próprio Becquerel foi gradativamente abandonando as suas investigações sobre a radioatividade natural. Tá? Então, esses cientistas, eles estudavam várias coisas diferentes. Então, quando eles acabavam fazendo uma descoberta nova, a descoberta anterior acabava ficando um pouquinho de lado. Então, foi isso que aconteceu com os estudos sobre a radioatividade natural. O estudo da radioatividade natural recebeu um impulso extraordinário com os trabalhos do casal Curie, Pierre e Marie Curie. Medição da atividade do urânio. Em 1898, aprecia pela primeira vez a palavra radioatividade usada pelo casal Curie. Então, eles utilizaram o termo radioatividade para falar sobre os seus estudos em 1898. Nesse mesmo ano, eles descobriram os elementos radioativos polônio e rádio. E logo após, Becquerel, Pierre e Marie receberam o Prêmio Nobel de Física por todos esses estudos em relação à radioatividade. Então, Pierre encerrou seu discurso, quando ele agradeceu pelo Prêmio Nobel, dizendo que pode-se ainda conceber que em mãos criminosas o rádio, que foi o elemento descoberto, venha a tornar-se bastante perigoso. E aqui podemos indagar se é vantajoso para a humanidade conhecer os segredos da natureza, se está madura para usufruir desses segredos ou se esse conhecimento lhe será nocivo. No entanto, estou entre aqueles que pensam que, como Nobel, que a humanidade extrairá mais do bem do que do mal das novas descobertas. Então aqui a gente tem duas fotinhas do laboratório do casal Curie. Aqui nós temos Marie Curie, que foi uma das cientistas mais notáveis da história, e junto com seu marido faziam diversas pesquisas sobre. Dentro das suas pesquisas tiveram diversos estudos sobre os malefícios dessas radiações, tá? Eles faziam testes neles mesmos para poder perceber os danos que essas radiações causavam. E dentro desses estudos se iniciou a falar sobre proteção radiológica. Então, eles deram pontapé inicial ao descobrir sobre as radioatividades dos estudos de proteção radiológica, porque eles foram entendendo e percebendo os malefícios que essas radiações podiam trazer. Então, Pierre Curie descreveu uma tese em seu próprio braço, onde aplicou material radioativo por 10 horas consecutivas. Ele amarrou o rádio em um curativo no seu próprio braço e a seguir ele verificou a existência de queimaduras no local. Após 52 dias, ainda haviam cicatrizes no local. E a partir de então, Pierre começou a cogitar a possibilidade do rádio ser utilizado no tratamento do câncer, porque ele percebeu que esse elemento radioativo causava alterações celulares. Então, ele começou a perceber se haveria possibilidade desse material
conseguir lesionar as células com câncer. Em 1896, o Becquerel descreveu os raios de Becquerel. Em 1898, Pierre e Marie Curie descobriram o polônio e o rádio. Em 1896, houve o primeiro relato de tratamento de tuberculose, câncer de mama e câncer gástrico. Foram feitas 8 sessões de exposição 2 vezes ao dia e foi percebido melhora da dor e diminuição da massa tumoral. Não houve cura ainda nesse período. Em 1899 foi feito o primeiro relato de cura, qualidade de vida e aumento da sobrevida em pacientes com essas patologias. Em 1902, começou a ter preocupação com dosimetria, ou seja, preocupação com as doses de radiação recebidas. Foram implantados parâmetros. A partir de uma determinada dose ocorreu o eritema, que foi a lesão que ocorreu no braço. Parâmetro pioneiro utilizado para estimar o tempo necessário de tratamento, para estipular o tempo de exposição durante o tratamento. Em 1929 foi implantada a unidade Röntgen, que foi a primeira unidade de medida que uniformizou critérios de dosimetria. Foi implantado um sistema de dosimetria. Em 1962, a unidade Röntgen foi passada para a unidade atual, que é o Gray, que é a unidade de medida de dose de radiação. Em 1915, foi desenvolvido o tubo de Coolidge, no qual tinha transformadores mais eficientes para fazer essas exposições durante os tratamentos. Em 1920, foi feita a filtração do feixe de raio-x, uma dose mais profunda, utilizando 200 keV, e o raio-x fracionado, as doses fracionadas. Em 1930, foi utilizada uma supervoltagem de 750 keV. Até então foi possível, com a supervoltagem, o tratamento do carcinoma de reto. Em 1935, o tubo de raio-x mais eficiente, com um MeV, no qual engenheiros e físicos operavam o equipamento. Então, a gente já estava numa dose bem mais alta de radiação, mas a gente já tinha o fracionamento, a gente já parcelava essa dose em várias frações diferentes. Os equipamentos eram grandes e caros, tá? Custavam $100 mil para 1 grama de rádio, dificuldades de obtenção da fonte, o canhão de rádio, limitações das máquinas, produção gama de baixa intensidade. Então, nesse período, eles ainda não tinham avançado em relação aos equipamentos, mas eles já tinham um grande conhecimento em relação às fontes e os tipos de radiação que essas fontes emitiam e qual eram os efeitos na célula. Ainda sem profundidade esses estudos, eles já sabiam que essas fontes tinham efeito sobre as células, tá? Então, esse método era impraticável porque tinha um alto custo, tinha dificuldade de obtenção de fontes e não era efetivo porque a gente produzia gama de baixa intensidade. Então, a gente não conseguia ter um efeito de qualidade e tinha um custo muito alto. Em 1901, uma queimadura acidental em Becquerel se deu início ao uso clínico para bracterapia. Em 1903, o primeiro tratamento de carcinoma basocelular em uma região na face. Isso deu introdução à utilização de radiações para tratamentos de câncer de pele, de tratamentos mais superficiais. Em 1904, tratamento de câncer de colo do útero, curioterapia, que é o sobrenome do casal Curie, tá?
Pierre Curie faleceu em Paris após ser atropelado por uma carroça. Aí você vê que ironia, né? O homem trabalhava com elementos radioativos de altíssimo efeito celular e foi atropelado por uma carroça, mas fazer o que aconteceu. Marie Curie deu prosseguimento aos estudos de Pierre. Ela foi agraciada 2 vezes com o Prêmio Nobel. Marie Curie é considerada a maior cientista de todos os tempos e até hoje seus estudos são dados sequência, tá? Ela teve diversos estudos e pesquisas científicas. E Marie Curie faleceu de câncer induzido pelos efeitos das radiações com as quais ela trabalhava. E aqui nós temos as personalidades principais desse início. Então a gente tem Röntgen, Becquerel, Pierre Curie, Marie Curie, Max Planck, Einstein, Compton e Bohr. Eles fizeram os primeiros estudos sobre tecidos celulares, sobre efeitos da radiação, sobre partículas, moléculas, elementos radioativos. E a partir daí a gente tem o que a gente conhece hoje sobre radiologia, radioatividade e todos os campos dentro da radiologia e do diagnóstico por imagem e do diagnóstico para tratamento. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa introdução do conteúdo. Até um próximo encontro.